Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreira em Doses. Eu sou Richelle Tamura, mentora de carreira, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a minha querida Paula Boarin, que também é mentora de carreira desde 2015, mas eu acho que ela é desde antes, porque a mentoria de carreira é algo que a gente já começa a fazer muito antes de realmente ser, né? Ela é facilitadora corporativa, já atendeu centenas de empresas incríveis, ela tem uma rede de mais de 900 mil pessoas, que ela chama aí carinhosamente de Squad, da qual eu também faço parte dessa rede, com certeza. Autora deste best-seller maravilhoso, foca aqui, ó, o livro secreto da carreira, que nós vamos falar sobre ele, mas eu já adianto, gente, isso aqui é algo que você precisa ler, tá? Já põe aí na sua lista de leitura. E ela foi eleita 3 vezes como jovem talento de RH, e também top 3 do prêmio iBest no ano passado. E esse ano ela está concorrendo novamente, inclusive, vote na Paula. Vamos falar com ela. Prazer, Paula. Prazer, Richelle. Muito obrigada, de verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E que bom que deu certo esse nosso encontro, que estava escrito, né? Você porque, viu? Na verdade, Paula nem mora no Brasil. Exato. Né, gente? Paula mora na Suécia já há bastante tempo. E ela tá aqui essa temporada no Brasil, e quando eu a convidei, ela me disse, olha, Richelle, acho que não vai dar, porque tinha muito compromisso, e os anjos aí... O universo calhou pra gente estar aqui hoje se alinharam, né? Os astros se alinharam e a gente tá aqui hoje. Sim. Muito obrigada, Paula. E pra gente começar essa conversa, eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre a sua trajetória, mas antes disso, essa trajetória começando lá um pouquinho lá atrás, quando você era criança, Paula. Aproveitando que nós estamos aqui no mês da criança, a gente está gravando esse podcast em outubro, hoje é 17 de outubro de 2024. O que Paulinha gostaria de ser quando crescer? Você lembra o que você dizia? Nossa, essa entrevistadora é boa, que faz perguntas novas pra gente. Eu não sei, Richelle, acho que eu sempre fui muito empreendedora. Tá aí minha irmã que não tá vendo, vocês não estão vendo, mas tem uma irmã minha aqui, eu tenho 2 irmãs, que não me deixa mentir. Acho que o dinheiro, pela configuração da minha família, meu pai faleceu muito cedo. Então eu sempre fui uma criança muito consciente, assim, do entorno, sabe? Eu sabia, não sabia falar objetivamente, mas eu sentia que algo tava difícil ali pra minha mãe. Ela criou 3 meninas sozinha. Então, o dinheiro sempre foi muito importante para mim, essa necessidade de fazer dinheiro. Então, eu lembro de 7 anos eu já fazia uns desenhos e tentar vender. Eu vendia aula de academia para as minhas irmãs, eu fazia pacote de massagem. Com 14 anos eu pedi para me cadastrar na Avon para vender. Eu lembro que com 8 anos eu estava na 2ª série. Eu vendia aquelas pulseirinhas de... Sabe aquelas que era uma miçanguinha com uma coisinha de silicone, assim? E eu lembro que eu voltei com R$14 pra casa aquela vez. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou ser rica quando... Então, Paula Boarin, coloca aí na matéria exclusiva. Paula Boarin, quando criança, queria ser rica. Eu não sei se era rica, mas eu queria ter dinheiro. Porque eu acho que o dinheiro, pra mim, ele sempre trouxe essa sensação de poder ter liberdade, de ter segurança, de você não passar por situações difíceis. Isso com certeza, Richelle, com certeza. Hoje, com a idade que eu tenho, eu te digo que, nossa, como é bom se a gente puder alcançar essa riqueza, né? Acho que não tem problema nenhum a gente ambicionar, desejar. Mas eu me vejo muito empreendedora desde criança e eu acho que foi essa situação familiar que me fez ser assim. Não sabia exatamente o quê. Mas você não tinha uma aspiração profissional, não. Por exemplo, quero ser médica, quero ser, sei lá, psicóloga, alguma coisa Na nesse adolescência eu queria ser psicóloga, eu fiquei com medo de fazer vestibular, porque o sabotador, o meu, tá aqui comigo há muitos anos, é quase um obsessorzinho assim no meu ouvido. E ele falou assim, você não vai passar na federal, porque era um curso muito concorrido e eu tinha que fazer federal. Porque minha mãe não teria condição de bancar outra faculdade. E daí, na época, acabei fazendo artes visuais na Federal do Paraná. E passei em primeiro lugar do meu curso, o que é muito incrível, porque mostra que eu teria condição de ter passado no outro curso, mas eu não confiei em mim. Então, eu gostava de artes, eu gostava da psicologia, acabei fazendo artes, não cheguei a concluir. Mas acho que psicologia, sim, e as artes, de modo geral, as áreas mais criativas, eu sempre gostei muito também. Tá. E aí, seguindo essa linha, né, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, então, de carreira. Então, a sua primeira formação foi artes visuais. Fiz 2 anos.
E aí, lembra o dinheiro que a gente falou? Tudo se conecta. Quando eu fui fazer o estágio, gente, sem brincadeira, era um dia inteiro de estágio pra ganhar R$200. E a minha faculdade era tarde. Quem que sobrevive com R$200 numa faculdade à tarde? Falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu vou morrer de fome aqui, porque eu não tinha um grande talento artístico. Eu acho que eu talvez iria para um caminho mais de docência ou de curadoria de museu, mas eu não sou uma pessoa que tem grande talento manual mesmo. E aí eu pensei, talvez não seja a faculdade certa pra mim. Mas tá sendo muito interessante a Renata tá aqui hoje, porque nesse período eu sabia que eu precisava ter um emprego, fazer dinheiro. E aí eu pensei, eu vou fazer alguma faculdade tecnológica, porque eu sempre muito precoce, com muita ansiedade de, eu não posso perder tempo, e eu não queria perder os 2 anos que eu tinha feito artes. Fiz um tecnológico em marketing. Porque eu pensei, tem a criatividade das artes e talvez faça o dinheiro que eu preciso. E fui pedir ajuda, né, pra minha irmã. Minha irmã trabalhava na ESSO na época, ela era analista. E aí ela falou assim, Paula, estão contratando lá uma garotada? Você não quer tentar? Eu até passo o teu currículo. E foi super importante, acho que super importante contar essa história pra audiência, assim. Porque eu tive uma indicação e, mais do que isso, a Renata, ela me ajudou como uma mentora, que hoje a gente sabe o valor que isso tem, e ela falou assim, Paula, você vai fazer entrevista com essa pessoa, nesse dia você vai usar essa roupa. Eu só tinha calça rasgada, ela emprestou roupa, ela emprestou sapato, ela falou, olha, não vai falar muita gíria, quando ele te perguntar, fala isso. Ela deu um treinamento ali, que ela não sabia que estava dando um treinamento pra eu minimamente não passar vergonha ali. E acabei sendo entrevistada por esse profissional, o nome dele é Edson Riberetti, inclusive, muita gratidão por esse profissional que me deu essa oportunidade. E foi engraçado, Richelle, porque eu já trabalhava desde novinha? E aí, sentando na entrevista, eu não tinha muita experiência naquela área, naquele contexto, mas ele me perguntou coisas do tipo, o que você acha que falta no mundo, que valores você defende. Ele fez uma entrevista tão diferente, foi num almoço, ele demorou acho que quase 1 hora, 1h30, atrasou. E aí, nessa conversa, eu acabei falando que eu estudava no Expoente, que era um colégio da minha região, para ter bolsa de estudo. Eu fui bolsista no 3º ano e eu era monitora da turma do filho dele. Não sabia, né? Nem conhecia ele. Então, acho que isso dali me ajudou, sabe? Porque aí eu vejo assim, networking para acessar, talvez, essa oportunidade da entrevista e o fato de conhecer uma pessoa que ele podia pedir referência, justamente, sabe? E o fato de ser muito nova e aparentemente esperta, muito interessada, assim, acho que isso contou pontos a meu favor, eu acabei conseguindo a vaga. E foi minha primeira experiência profissional, foi uma baita sorte, eu tinha 19 anos, era analista júnior, ganhava R$2.500, eu me sentia assim, meu Deus, no auge, era o meu momento. Mais de 10 vezes mais, né, do que era o meu momento, exato. E ainda um vale-refeição maravilhoso de R$23 por dia, nossa, aí eu realmente, CLT Premium, né? CLT Premium, era uma excelente empresa, foi muito bom. Realmente. E aí, nessa empresa, você ficou quanto tempo? 2 anos e meio, eu cheguei a ser promovida, fui para Piracicaba, foi bem na época da joint venture com a Raizen, e foi uma empresa que eu gostei muito de trabalhar, gostei muito de ter tido essa experiência, e a gente acabou voltando porque a minha mãe tinha ficado em Curitiba, enfim, a gente, muito família, acabou decidindo voltar. Eu voltei, a Renata voltou, pedi demissão. Certo. E aí você foi para? E aí foi uma grande aventura, né, porque eu tinha um currículo estranho, veja, eu tinha 22 anos, eu tinha uma faculdade de artes que eu não tinha concluído, uma faculdade de marketing, uma experiência na ESSO em logística, porque eu era analista de logística de combustíveis, não tem nada a ver lá com CRE. Eu já tinha feito a monitoria, trabalhado como monitora, tinha sido estagiária na Universidade Federal do Paraná, tinha tido aquelas experiências com vendas muito jovem, e tinha tentado ser maquiadora profissional, obviamente, com muito fracasso. Então, nesse momento, meu currículo não tinha conexão nenhuma, uma com a outra. Acho que era muito reflexo da profissional que eu era, assim. Eu sempre tive muito potencial, mas não tinha necessariamente uma constância, uma clareza do que eu estava fazendo. Eu era muito impulsiva. Eu tenho ciclotimia hoje, eu já sei que tem nome, tem sobrenome, eu já sei o que causa em mim. Então, eu era muito de, ai, meu Deus, eu vou revolucionar o mundo, sabe? E aí, enfim, eu queria trabalhar com marketing quando eu voltei para Curitiba.
E tentei uma vaga. Só que, obviamente, quem quer me contratar para o marketing, gente? Se eu não tinha experiência nenhuma, só tinha uma faculdade, um sonho e a cara de pau. Acabei me recolocando com a área de logística. E dentro dessa empresa, por esse jeito, assim, acho que nisso há um mérito, né? Porque eu sou uma pessoa que é comunicativa, que demonstra boa vontade. Eu fiz amizade, ó, de novo, networking, né, gente? Aqui tem uma grande lição, networking é tudo. Eu fiz amizade com a pessoa do meu lado, falei, cara, o sonho da minha vida é ir pro marketing. Eu vi que você é amigo lá do gestor do marketing. Você não quer me indicar lá pra ele? Eu sou determinada, eu tô fazendo uma pós e tal. E aí ele me indicou, a vaga abriu e eu consegui fazer a mudança pro marketing. Trabalhei nessa empresa na área do marketing. E aí fiz mais uma transição, Richelle, porque a gente não brinca em serviço, né? Claro, se for pra... Por isso que hoje você trabalha com transição de carreira. Exato. Mas é uma jornada interessante. Dentro desta área, um dia eu precisei substituir uma pessoa na integração de novos colaboradores. E eu que tinha um currículo tão eclético, e nessa época eu lembro que eu fazia um MBA em coaching executivo. Isso há muitos anos atrás, 2011, 2012, né, Renata? A gente até fez juntas esse MBA. E era bem assim, o começo do coaching, lembra? Assim, o auge do coaching e tal. E eu tava encantada, eu tava, meu Deus, nossa, cara, olha essa ferramenta, roda da vida, tudo que hoje a gente considera batido pra mim era... Mas era tudo, né? E aí, quando eu fui substituir essa pessoa, eu falei assim, nossa, acho que eu nasci pra fazer isso, porque ali eu tava lidando com pessoas, eu tava servindo pessoas, e todo aquele conhecimento arcabouço de coisas muito aleatórias que eu fui reunindo ao longo da vida, parecia que ali servia. Então, eu falei, nossa, é RH. E aí começou uma outra saga. Eu tinha 22 anos nessa fase. E aí você quis fazer essa migração para RH. Aí eu quis ir pro RH. Ai, Deus. E aí foi basicamente pedir demissão dessa empresa. Novamente, fui me recolocar no mercado. Obviamente, eu não tinha experiência no RH. O que eu fiz? A mesma estratégia da outra empresa. Me recoloquei na área que eu tinha experiência atualmente. Ou seja, entrei no marketing. E entrei numa empresa média e foi muito interessante isso. Se eu estiver falando muito, você me avisa. Não, fica tranquila, que a sua trajetória é grande. Mas é importante. Eu entrei nessa empresa, Richelle, como analista de marketing sênior, porque era uma empresa média. E, de novo, networking. Eu conhecia o gerente que estava lá, e ele me perguntou, que cargo que você quer ter, Paula? E falei, olha, o grande sonho da minha vida era ser sênior. Você pode botar aí na minha carteira? Empresa pequena, empresa média, gente, às vezes tem isso, tá? Eu lembro que esse gestor me falou assim, a gente entra em empresa pequena para crescer o currículo e entra em empresa grande para ganhar bem. Eu concordo, não sei se você tem essa visão também. E aí entrei no marketing, mas deu 6 meses e já tava perturbando ele, falando assim, Sérgio, meu sonho é ir pro RH, me deixa fazer o RH. Você mudava muito de sonho, né? Também. É, uma pessoa de muitos sonhos, né? Mas muito inconstante, eu concordo totalmente. Daí ele falou assim, Paula, você quer ir pro RH? Porque nessa época eu já tava fazendo uma segunda especialização, que era um Master Internacional em Direção de Recursos Humanos e Organizações, que eu consegui com bolsa de estudo, enfim, é um outro rolê. Aí ele falou assim, olha, você quer trabalhar no RH? Porque não tem RH? Você pode até trabalhar, mas é o seguinte, você vai continuar fazendo as suas atividades, eu não vou te pagar R$1 a mais. Você topa? Topo. Aí eu falei, Sérgio, deixa eu atender o pessoal aqui com coaching, eu fiz essa formação, menino, nossa, vai fazer um bem para tuas pessoas. Ele, você quer atender coaching aqui? Quero. Então você vai atender no contraturno e eu não vou te pagar nada por isso. Topa? Topo. E lá fui eu fazendo essas experiências, até que um dia cheguei pro Sérgio e falei, Sérgio, eu preciso tanto que você mude na minha carteira, que eu sou analista de RH, você sabe que é meu sonho, que eu tô trabalhando pra... Acho que a gente pode chegar à conclusão que eu sou boa de lábia, né? Sim. Mas, gente, eu juro que eu sempre estudei, eu sempre fui dedicada, eu sempre fui uma ótima aluna, sempre. Era um pouco inconstante, mas era uma ótima aluna e trabalhei desde muito cedo. Aí ele falou assim, tá bom, vou mudar. E no que ele mudou, Richelle, eu continuei me candidatando a vagas fora e eu consegui uma vaga de analista de RH sênior numa grande empresa. Uau! E aí foi o momento que eu fui para essa empresa, que eu estabilizo o meu currículo de verdade. E nesse meio do campo, por ser muito ansiosa, eu pensei, eu vou abrir um meizinho aqui,
Que daí eu vou construir na minha experiência fora, que qualquer coisa, se no plano A não der certo, Sim. eu já tenho alguma coisa para pôr no meu LinkedIn. E começo a empresa, que eu tenho há quase 10 anos, com um outro nome, como se eu fosse funcionária dessa empresa, porque eu não queria tretar com o empregador, e construindo essa experiência do paralelo. Então foi tudo muito junto. E aí nesse encaixe, tudo começou a ir muito rápido, né? Uhum. E aí você, então, começa já a trabalhar como mentora de carreira em paralelo. Nessa época, sim, e como eu era muito jovem, eu tinha 24 anos, eu não atendia público adulto, eu atendia jovens em idade vocacional. Que tava, sabe, naquela confusão de que curso eu vou escolher? Disso eu tinha muita experiência, ninguém pode negar, eu tinha mudado muito de área. Eu sentia na pele o prejuízo disso, né, de ter feito tantas mudanças e ter um currículo tão ruim do ponto de vista de constância. E aí comecei a atender esses jovens, e aí, conforme as experiências foram entrando, as novas experiências, eu fui limpando tudo aquilo que era... Sim. Que hoje não aparece mais no meu currículo, né? Não aparece mais no meu currículo que eu fiz arte, não aparece mais no meu currículo que eu tentei ser maquiadora profissional, não aparece mais que eu trabalhei na logística, porque na medida que as coisas foram se encaixando, aquilo tudo foi sendo editado, né? Na verdade, você percebeu, assim, que dava para viver de mentoria de carreira e que você podia realmente fazer essa transição? Porque você é uma pessoa muito segura, assim, para tomar uma decisão, né? Você, por mais que você tenha essa... Uma pessoa que gosta de segurança, na verdade, né? Na verdade, assim, você precisa sentir uma certa segurança para deixar o certo pelo duvidoso, Sim. Muito porque também tem essa questão do dinheiro envolvida, então você precisa dessa segurança financeira, né? Quando você sentiu essa segurança financeira, talvez que você deu esse passo, ou foi um pouco antes? Então, Richelle, desde 2015 eu trabalho em paralelo. E sempre muito organizadinha com as minhas coisas, eu fazia o cálculo de quanto entrava, de quanto saía, e eu era da área de treinamento, importante dizer isso. E por ser da área de treinamento, eu fazia cotações nas empresas, com as empresas prestadoras de serviço, e eu via quanto elas cobravam pra fazer treinamento, pra fazer mentoria, pra fazer coaching. Eu falei, pô, peraí, eu tô fazendo isso aqui de graça? De graça. A gente faz o cálculo da hora CLT, né? Pega teu salário, divide por 220, faz a conta sentado, que é pra não levar um choque muito grande, porque esse valor é bruto, né? Então, quando eu vi que eu ganhava, sei lá, 17, 18 reais, e um consultor tava fazendo um trabalho, claro, dadas as devidas proporções, né? Tinham consultores com muitos anos de experiência, eu nem me comparava a essas pessoas, mas assim, dadas as devidas proporções, com valor hora astronômico, eu falei, poxa, tem algo aí pra mim. Isso me deu uma segurança de saber quanto aquele valor, quanto aquele trabalho valia, tá? E aí ali eu vi que poderia ser uma profissão principal, uma principal fonte de renda. Continuo trabalhando. Eu tinha o plano de sair do CLT aos 30 anos, mas quando eu tinha 28, se eu não me engano, chegou num ponto que eu tinha um emprego CLT, eu fazia um mestrado, eu dava aula à noite na faculdade e eu atendia nas noites livres e sábados de manhã. Eu tava com isso tudo. Aí eu falei, calma, né? Vamos organizar. Eu não dou conta do jeito que tá. E ainda tinha um marido. Eu tenho marido. Né? Não tenho filhos, mas um casamento de quase 10 anos que também... E um casamento requer também da gente. Eu acho que isso é bem importante. Você veja que a fase da estabilidade começou um pouco junta. E eu acho que meu casamento me ajudou muito a dar uma firmada nessa emoção que eu tinha mais instável, porque o Neto é uma pessoa muito estável. Um beijo para o Neto, que me ajudou tanto aí na carreira também. Viu, Netinho? Reconhecimento legal para você. Bom, enfim... Onde eu tava mesmo, Richelle? Quando eu vi os valores... Isso. E quando eu tava nesse momento... De muita coisa ao mesmo tempo. De muita coisa. E eu tinha tentado mais uma vez uma promoção nessa empresa que eu trabalhava e que eu era muito reconhecida e que a resposta foi um belo de um não. Eu falei, então, galera, eu tenho um contrato com a escola, com a faculdade que eu dou aula. Esse contrato me garante um mínimo. Eu tenho o plano de saúde, que é o grande medo do CLT, né? De perder o plano de saúde. E eu tenho meus clientes, eu tenho a minha vida, eu vou pedir demissão. Pedi demissão, e qual não foi minha surpresa? Na hora, o dinheiro que a empresa não tinha surge, né? Claro, típico. Então não tinha R$1 na hora da demissão. É dinheiro que você quer, Paula? Tantos % de aumento. Eu falei, olha, agora eu já tomei minha decisão. E aí, meses depois, essa empresa que eu tinha tentado de todas as formas crescer, me contrata como PJ para fazer o trabalho que eu fazia como CLT
pagando R$600 a hora. Uau. Que era 18 antes. Que era R$18 eu não sei a nem hora. falar a porcentagem. Você já fez essa porcentagem? Eu não sei fazer contas de humanas, né, gente? Mas o ponto foi que nesse mês de janeiro, eu lembro que eu faturei, assim, tipo, R$23 mil trabalhando sozinha. Eu tinha um salário de 4 mil e pouco. Então, foi muito, uou, dá pra fazer algo bom aqui. Muito bem, muito bem. E aí você começa nessa carreira de mentoria, atendendo primeiro pessoa física, né? Assim, inicialmente. E depois passa a atender também empresas. E hoje, inclusive, né? A Paula tem uma escola de carreira que é direcionada ali para pessoas físicas, mas ela também tem uma escola de formação de mentores. Sim. Né? E isso é muito interessante porque a mentoria hoje, né? Ela é um trabalho mais valorizado. As pessoas estão valorizando isso. E as pessoas estão valorizando o seu próprio conhecimento, né? Porque, veja bem, eu quando fiz essa transição de carreira para a mentoria, muita gente não entendeu o que eu estava fazendo, porque eu já tinha um cargo de gestão na empresa, então eu já tinha um salário muito bom, relativamente ali alto, né? E a indústria farmacêutica paga muito bem. Então, eu tinha uma pressão, né? Quando eu vou atender como mentora, de pelo menos alcançar aquele salário para manter o padrão e depois o que vier, obviamente, seria ótimo. Mas tem muita gente que realmente está se limitando com um salário que quando você faz essa conta dos 220, né, das 220 horas, essa pessoa realmente percebe que não faz muito sentido, de fato, ela está vendendo tempo, né, porque no fundo é isso, e eu acho que isso é o mais importante, né, que a gente tem na vida, que é o nosso tempo. E por um valor que às vezes não está sendo realmente bem reconhecido. Então, hoje, muitos profissionais têm partido para esse lado. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, e o que me aproximou da Paula, e que me fez até, inclusive, comprar o serviço dela, né, o que ela oferece, foi justamente essa trajetória. Olha só que interessante, né? Essa trajetória picos e vales. de várias áreas. Por quê? Porque eu, quando vim para essa área, também comecei a seguir muitos profissionais da área de mentoria e percebo que, assim, não tem nada contra o RH, mas tem um pouco. Isso é um clássico, né? Mas, gente, aqui a gente defende. A gente não tem nada, mas tem um pouco. Porque, assim, eu vejo muitos profissionais que são, assim, essencialmente da área de RH, que, infelizmente, vivem na teoria do abraçar árvore. Né, vivem numa teoria que eu, enquanto gestora de área técnica, não via aproximação com a realidade. Às vezes traziam treinamentos ou pessoas para capacitação que todos os gestores ali na sala participavam, oba, mas quando saía da sala, todo mundo um virava para o outro e falava, o que é isso? Né, não faz o menor sentido. Que também é errado, porque a gente deveria, né, falar, porque eu acho que a comunicação precisa ser clara. Só que, de uma forma ou de outra, às vezes está num lugar muito teórico. E a Paula é essa diferença que eu via, porque ela, por ter transitado por várias áreas, o que ela fala e o que tá nesse livro aqui, deixa eu mostrar o livro de novo, que estamos aqui para fazer. A publi tá maravilhosa, gente. Obrigada. O que tá nesse livro aqui, gente, é coisa do seu dia a dia. Não tem um CLT que não vai ler esse livro e vai se identificar. Entendeu? Então aqui não tem nada de teoria, aqui não tem nada de coisa que a gente tá falando para inglês ver ou coisa que não vai conectar. Então é essa a diferença que eu vejo, né? E esse é o grande diferencial do meu trabalho também. Eu concordo. Quando eu vou falar com a liderança, porque eu já sentei nessa cadeira, e na cadeira técnica. Porque muitos líderes que vêm conversar comigo acham que eu sou de RH, e eu fico, poxa... Eu, inclusive, vou ser bem sincera contigo, eu achava que você era de RH. Então, porque eu acho que você tem uma sensibilidade, uma empatia, assim, no teu trabalho. Eu já vi falas tuas muito assertivas e duras, no sentido de a realidade, gente, não é um morango, mas você não é dura nas palavras, entende? A verdade é dura, mas você é muito acolhedora, então eu pensava que você era de RH também. É porque eu tenho um viés aí que entra um pouco na espiritualidade. As meninas estavam até falando hoje no grupo que eu sou meio bruxa, mas assim, é a questão que entra daí num outro ponto. Mas é uma coisa que eu equilibro bem. Dá um bom combo, né, Michele? Que eu equilibro bem, porque assim, também não adianta a gente... Porque a minha mentoria, ela é corpo, mente, espírito. Só que eu não vendo isso.
Porque tem aquela coisa também, né? Você precisa vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. E eu vejo muitas vezes que a pessoa ela vem com um estado emocional terrível. E eu trabalho esse estado emocional também com outras técnicas. Mas não é uma coisa que eu vendo, mesmo porque não é isso que eu quero ter como imagem principal. Porque também me demanda muita energia quando eu faço esse trabalho mais emocional, espiritual, etc. Então, assim, então por isso que tem esses dois vieses, mas eu não gosto que fale com estudante de RH, gente. Mas sabe por quê também? Assim, não é que eu tenha nada contra de verdade, assim, eu acho que tem muita gente boa, mas é também baseado nas experiências que eu tive, sabe? Eu tive RHs, assim, nas empresas que eu passei, muito difíceis, e vejo que hoje também, até pelas pessoas que a gente atende, que o RH muitas vezes não faz o papel que deveria fazer, tanto que tem muito assédio moral, tem coisa que acontece embaixo do nariz de RH que não é visto. Mas aí eu vou defender meus amigos. Vou defender meus também amigos. Que também não tem subsídio, né? Também não tem subsídio pra fazer. Eu concordo com tudo isso que você trouxe. Eu acho que você tem toda a razão no que você falou. E você fala muito de uma experiência de prática, né? De uma pessoa líder que está em busca ali de um apoio, às vezes de RH, de um apoio que não tem na proporção do que se espera. E isso eu não tenho o que te dizer. Mas é muito difícil ser RH também. E eu acho que as pessoas não entendem, de fato, o que é ser RH. Sim. RH, gente, é como se fosse um amortecedor entre as tensões do empregador e do empregado. Mas a gente não pode esquecer que RH também está submetido à força do empregador. Fim. E que é dependente do trabalho tanto quanto você. E uma das grandes decepções da minha vida foi perceber que no RH, na gerência de RH, na diretoria de RH, tem assédio, tem abuso, tem tudo. E ao contrário de outros funcionários, a gente não tem realmente ninguém para quem falar. Então, RH é feito de gente. E gente não é perfeito. Mentor erra, RH erra, líder erra. Eu acho que falta um pouco, assim, de modo geral agora, expandindo um pouco esse nosso leque, um olhar humanizado para RH, um entendimento desse papel central de um amortecedor de tensões, que acima de tudo está subordinado ao empregador, porque muitas vezes o RH defende o melhor candidato, defende o melhor processo e recebe um belo top-down, contrata meu sobrinho, essa pessoa que tem que ser promovida, bota panos quentes nesse assédio desse diretor, porque você sabe que muitas pessoas já caíram por causa dele. A gente também se submete a regras. Então, quando você não tem um setor que tem autonomia... Então, é isso que eu ia entrar, porque assim, hoje em dia, a gente vê uma certa mudança. Sim. Eu vejo, né, uma certa mudança, inclusive dos RHs que nos contratam. Concordo. Porque eles já estão buscando, e às vezes, e a gente tem um bom papel nisso, porque justamente por eles não terem essa voz ativa, às vezes eles buscam fora para ajudar. Né? Então, assim, a gente vê que hoje a gente tem uma estrutura que está mudando. Só que um ponto que você tocou é muito verdadeiro. Porque, assim, antes tinha só departamento pessoal, certo? Aí surgiu a figura do RH para proteger as pessoas, o direito das pessoas. Daqui a pouco, isso começou a ficar para inglês ver. Aí surgiu, né, um pouco mais recente, vamos dizer assim, o compliance. Que também tem esse papel, muito, né? Muito importante. Sim. Só que em algumas empresas também não funciona da forma que deveria. Especialmente naquelas onde a pessoa ocupa dois papéis e tem interferência do... Sabe assim, não é isento. E aí, como você disse, porque tudo no fundo depende da presidência da empresa, de quem tá bem acima. Porque se quem tá lá em cima não tem essa visão, não adianta eu colocar RH Compliance e CHO. CHO, para quem não sabe, chefe de felicidade corporativa. Porque daí entrou esse outro papel também. É um tema também, assim, que dá para abrir várias discussões, assim, sobre o... Porque entrou o chefe de felicidade corporativa, que também, primeiro que alguns não vão nem querer contratar. E outros que contratam, será que também não vai ser só para inglês ver? Ou vai ser realmente uma coisa efetiva? Sim. Então, no fundo, a gente percebe que realmente a coisa precisa ser estabelecida de cima. Como a gente fala demais. Perdão, Michele. Eu ia falar, a gente precisa tanto de diálogos sinceros, porque assim, diálogos sinceros, isso que a gente tá tendo aqui é um diálogo sincero, de dizer, olha, eu entendo, eu concordo, mas tem uma distorção do que é papel de RH. Tem uma falta de autonomia desse profissional. Esse diálogo sincero que faz a gente alinhar expectativas e lidar com a realidade. Porque eu acho que um
grande ponto de frustração desse profissional é, eu esperava tanto e veio tão pouco. Mas às vezes a tua expectativa, ela tá muito desalinhada, que é o que a gente fala muito enquanto mentora. Do que é mercado, do que é RH, do que é papel de cada um. E é a mesma questão com o líder. Porque da mesma forma que a gente acha que o RH tá acima do bem e do mal e deveria resolver todos os problemas, a gente acha que o líder também é essa pessoa. E às vezes ele também não tem essa autonomia, né? Então o líder também sofre muito por conta disso, né? Eu, no meu livro lá, O DNA da Liderança, escrevi justamente sobre a solidão da liderança. Sim. Né? Porque o líder também é um ser humano e que não recebe muitas vezes a empatia de que um profissional de cargo mais baixo recebe. É muito mais fácil eu ser empática com um profissional de cargo mais baixo do que com um líder, porque sempre vem aquela questão, ele recebe pra isso, né? Ele ganha bem pra isso. E às vezes nem ganha. E vamos combinar, gente, muitas vezes não ganha. E muitas vezes não ganha. Tem muita liderança extremamente mal remunerada. Sim. Sobrecarregada operacionalmente. Eu concordo com você que é um papel dificílimo que o funcionário só entende quando senta na cadeira. Uhum. E aí é o grande castigo, né? Eu lembro tudo que eu falei dos meus chefes, dos meus gestores, tudo caiu na minha cara, porque quando fui eu me vi fazendo igual. Exatamente. Eu me vi fazendo exatamente igual, me vi cometendo os mesmos erros, me vi com dificuldade de coisas básicas, tipo dar um feedback. Nossa, é tão fácil dar um feedback, gente. Tem líder aqui na sala rindo, né? Porque sabe que não, que tipo, é difícil. É claro. E um papel também difícil porque é cachorro de dois donos, né? O líder, ele também tá nesse papel híbrido que o RH também tá, de eu tenho um funcionário que eu preciso atender, eu tenho um líder que eu preciso atender, um chefe também. E eu também sou funcionário. Né? E eu também sou funcionário e preciso atender essas duas expectativas. Gente, muito difícil. E é como eu tava falando, né? Porque precisa, a cultura, ela precisa vir de cima. Sim. Porque na Heineken, por exemplo, que foi estabelecida uma cultura de felicidade corporativa, que é um case global hoje, né? Tem uma diretoria e tá super fantástico os resultados que eles estão tendo. Mas por quê? Porque o presidente colocou isso como pauta primordial. Então, todo mundo precisou aceitar isso e levar isso à frente. Agora, se ele não coloca isso, infelizmente a pessoa dessa cadeira não ia ter a voz que ela tem hoje, né? Então, mas quantas empresas estão dispostas a realmente olhar para isso? E hoje eu vi uma coisa muito interessante na internet. Eu até repostei, da Michelle. Eu não sei se ela faz parte do nosso squad até. Eu acho que deve fazer. Sim. Michelle, psicóloga. Que ela estava falando numa palestra. Ela falou assim, não adianta eu falar sobre Outubro Rosa e torcer o nariz quando a funcionária fala que vai no médico fazer um exame preventivo. Sim. E isso, é um tapa na cara, porque é isso que acontece. Sim. A gente põe a fitinha lá do Outubro Rosa, mas quando a colaboradora fala que vai fazer um exame preventivo... Por que não faz fora do horário de trabalho? Gente, porque nada funciona fora do horário comercial, gente. Alguém precisa falar isso. Eu concordo muito com essa frase. E às vezes coisas simples podem ter efeito prático, né? Eu cheguei a ver uma empresa, não sei agora qual e nem onde, gente. Infelizmente eu tô sem essa fonte. Que dedicava um dia pra cuidado da saúde. E eu já trabalhei numa empresa que também tinha a semana, tipo, sabe aquelas semanas de CIPAT? Sim, e que tem. E essa empresa eu achei que ela fez um trabalho muito legal. Até dar os créditos, foi o Grupo Positivo, que eles fizeram uma casa da saúde dentro da empresa, da indústria, entende? Então ali tinha médico, tinha compulturista, tinha vários profissionais da saúde que facilitavam muito esse acesso à saúde. Então, às vezes, uma coisa simples como essa, num grande contingente, já mostra também a visão da empresa para o cuidado da saúde do funcionário. E vamos combinar, né, gente? As empresas estão sempre em busca do dinheiro, fim. Sim. Tudo que a gente faz dentro do RH existe aí no caráter muito utilitarista, muito funcional, né? Eu faço isso para ganhar isso que no fundo, a razão social de uma empresa é gerar lucro, então tudo é para se converter em números, né? Quando a gente cuida da saúde do funcionário, quando a gente dá acesso à prevenção, custa muito mais barato, pensando em plano de saúde, absenteísmo. Turnover. Exato. Uhum. Agora, uma coisa é fato, assim, a gente falou tudo isso aqui, mas para amarrar esse assunto, por que eu quis trazer tudo isso? Para dizer que, assim, as transições de carreira da Paula, voltando, elas foram fundamentais para a construção dela. E também para a gente entender que, assim, a gente nunca começa do zero quando a gente faz uma transição de carreira, porque tudo isso foi importante, né? E muitos profissionais hoje que querem mudar de carreira, eles têm esse receio. Poxa, eu vou jogar tudo fora o que eu aprendi, o que eu estudei. E assim, quanta coisa, né, a gente traz de bagagem justamente da vivência que a gente teve. A gente só começa do zero uma vez,
Não tem como começar mais de uma vez, né? Porque tudo isso é importante para essa construção de hoje. E aí eu queria perguntar para você, Paulo, assim, na sua opinião, quais são as habilidades hoje do profissional de 2024, que não sei se é muito diferente de antes, mas enfim, quais são as habilidades hoje que você vê o mercado mais valorizando nos profissionais? Eu acho que eu vou dar uma resposta bem broxante para quem estava esperando uma grande habilidade, uma coisa assim, uou! Acho que a gente continua buscando as mesmas coisas. Sinceramente, um profissional que se comunique bem, que esteja aberto a feedback, que tenha uma boa inteligência emocional, que seja uma pessoa disposta a aprender. No fundo, todo mundo quer uma pessoa que seja uma pessoa disposta, afim, que fale, que comunique, que converse, que articule, que crie vínculos. Porque o técnico, gente, de verdade, agora que eu tô sentada na cadeira de gestão, é muito mais fácil ensinar qualquer coisa técnica para um funcionário, concorda? Só que você não ensina quem não quer aprender, quem tem cabeça fechada, quem é resistente. E é difícil você moldar, melhorar ou evoluir quem não tem um comportamento para isso. Então, eu não sei se em 2024 a gente está buscando coisas muito diferentes, porque conforme a gente conversa com as pessoas sempre falam o quê? Quem está contratando? Tá tão difícil contratar. E quem tá em busca de emprego, tá tão difícil conseguir um emprego. Parece que eles não se encontram. Não dá o match. Gente, vamos fazer um Tinder, né, do emprego. E por que isso acontece? Porque o que eu ofereço não é o que a empresa está buscando e tal, mas eu acho que a gente fala muito desse aspecto comportamental. Mas eu acho que isso também acontece, né, da pessoa ficar realmente em busca, não tem emprego, não sei o quê, por falta de autoconhecimento também, né, porque às vezes nem a pessoa sabe o que ela quer, de fato. E aí quando ela vai numa entrevista de emprego, ela acha que aquilo é muito pouco ou que não tá na altura, mas o que você quer então? Não sei, né, então aí parte de um lugar que não se sabe. Só que é interessante, pessoal que tá aqui nos assistindo, entender que quando eu fiz essa pergunta pra Paula, ela trouxe tudo como habilidade comportamental, e é isso mesmo, entendeu? Porque quanto mais a gente se afasta, inclusive, da área operacional, né, falando ali de uma gestão, menos a gente usa muitas habilidades técnicas, porque você se afasta, né? E é muito mais sobre ser humano, é muito mais sobre gestão, é muito mais sobre estratégia do que qualquer outra coisa. Então, você tá ali muito mais voltado justamente para o comportamento. E o líder precisa ser um psicólogo, precisa ser ali, né, um direcionador de tarefas, um administrador, ele precisa de tantas habilidades também, né, que permeiam essa gestão, que realmente faz com que a pessoa que esteja nessa cadeira, ela tenha, assim, uma necessidade muito grande de desenvolvimento e que muitas vezes ela não olha para isso também, porque ela acha que ela chegou no cargo de gestão, ela provê, às vezes, no budget, cursos e treinamentos para suas equipes, e às vezes se deixa de fora. Sim, eu já fiz isso muitas vezes, eu preciso prover, eu preciso trazer, eu preciso doar. Mas e para mim, né? O que eu preciso trazer? E aí que você falou, né? Você nesse lugar da gestão, a gente também precisa buscar, né? Totalmente, até porque para o especialista técnico é frustrante você ser subordinado de um líder que não sabe nada, né? Com certeza. Eu sei que é uma questão de manejamento de expectativas, mas a gente espera que o líder tenha a condição mínima de alcançar aquilo que você, enquanto especialista que se dedica para isso, tá falando, a gente sabe, né? Todo mundo aqui já foi especialista técnico e sabe como é frustrante quando você tá numa gestão, por exemplo, que é de uma outra área, sabe aquelas coisas que a empresa faz, você é do RH, mas assumir um financeiro. Ele não enxerga, muitas vezes, valor naquilo que você passou uma vida inteira estudando. É frustrante, é difícil, mas eu concordo muito com você, Richelle, que a gente começa a articular muito mais do que executar, e não existe estratégia sem pessoas. Não tem nada, você não muda nada numa empresa se as pessoas não estão com você. Nada, 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 nada. E a gente, às vezes, vem como novato, achando que vai revolucionar. Isso acontece muito, né? Às vezes a empresa contrata você para você revolucionar, só que ela esquece de fazer um disclaimer, que vem muito de uma leitura de cenário, de uma maturidade profissional que você tem que ter de saber. Eu não posso entrar na casa de uma pessoa ou numa empresa, botando defeito em tudo, comprando um discurso que me colocaram, porque mal ou bem, se a empresa tá aberta é por conta dos funcionários que ela tem lá. Ah, mas não tá atendendo expectativa, parou no tempo. Se existe empresa, é porque aquelas pessoas estão fazendo essa empresa. Então, eu não chego botando o dedo na cara delas. Eu não chego desprestigiando o trabalho delas. Eu não chego querendo ensinar. Você acabou de chegar. Você chega
humilde, você escuta, você entende, você observa, você vai pontuar, você vai começar a sugerir depois da segunda, terceira semana. E jamais comparando com a empresa anterior, né? Ai, não, porque na Piraporinha de São João, a gente fazia assim, meu amigo, você quer ser expurgado antes mesmo de começar a ter chance de mudar qualquer coisa. Eu escrevi, inclusive, um artigo que vai sair essa semana, acho, na Isto É, sobre isso. Será que a empresa realmente quer mudar para melhor? E aí eu falo justamente sobre isso, né? Porque a gente sempre é contratado para transformar, para mudar para melhor. Só que aí, quando você chega, às vezes, você tá no meio do caminho querendo a mudança, aí vem, né, os cortes, né? E aí você entende por que as pessoas que vieram atrás não conseguiram fazer essa mudança. Só que também tem aquela questão. E aí, trazendo o que você trouxe, né, puxando esse gancho, não esqueça que muitas vezes você pode estar criticando algo que foi o seu próprio gestor que implementou. Então, toma cuidado, né? Quando você chega, porque o seu gestor está ali há mais tempo. Então, a forma também que você tem para fazer essa crítica, né? Ou essa sugestão de melhoria, que aí eu iria mais por esse caminho, precisa ser moldada. Porque, às vezes, você está criticando um passado que o seu gestor faz parte dele. E eu concordo muito, e também tem uma questão do timing. O nosso tempo de mudança não é o tempo de uma organização de 30 mil funcionários, gente. Não é, né? Uma empresa, quanto maior ela é, mais burocratizada ela é, mas ela vai ter um outro tempo. E aí a gente tem que também gerenciar as nossas expectativas, porque a gente pensa, eu estou enxugando gelo. Gente, toda melhoria é uma melhoria. O setor estava bagunçado, você arrumou? É uma melhoria. Não tinha 5S, eu fiz 5S, é uma melhoria. É uma melhoria, é um avanço. Não é o avanço talvez que você queira ver, na velocidade que você queira ver, mas é o avanço possível. E às vezes, quanto maior é a empresa, mais devagar é esse avanço. Com porque certeza. Tem uma série de aprovações e escalas e hierarquias, né, que precisam participar dessa... assinar. E eu sei isso porque até... No começo, quando você trouxe, né, a gente cresce em empresa pequena e ganha bem em empresa grande. Eu, na minha trajetória profissional, eu tive maior crescimento mesmo nas empresas menores, porque foi onde eu consegui fazer as coisas de uma forma mais rápida. Sim. E ter um reconhecimento. Quando eu entrei na minha primeira empresa maior, eu demorei 1 ano para revisar um documento, eu fiquei doida. Porque eu precisava de aprovação de tanta gente para revisar aquele documento, que eu falei, meu Deus, não é aqui. E aí eu fiquei só 1 ano mesmo na empresa, revisei o documento e fui embora. Porque não tinha mais como. Eu falei, quanto tempo eu vou demorar para fazer outras coisas? Para implementar, assim, para revisar um documento. Demorei 1 ano. Imagina agora, né? Então, assim, e era uma hierarquia que era assim, por exemplo, você que era analista sênior, você não podia falar com o coordenador, você tinha que falar com o seu coordenador para ele falar com o coordenador de lá. E aí, se você era coordenador, eu era já encarregada, mas eu tinha que falar com outra encarregada para falar com a gestora. Sim, pega muito mal, Um dia que eu peguei o telefone para falar com a gestora, o pessoal olhou para mim como se eu estivesse matando alguém, assim. Eu falei, gente, mas eu tenho que falar com ela, eu pego o telefone e ligo para ela. Não, mas aqui não é assim, você não pode falar com ela. E isso é muito mal visto, né? Tipo, você está invadindo um terreno que não é teu. E as empresas, as mais tradicionais, elas têm um sistema meio de castas, né? Tipo, eu por muito tempo me sentia assim, os Dalits, né? Tipo, os intocáveis, sabe? Entrava um diretor na cozinha, todo mundo escapava, porque era uma coisa meio... Se você pensar, é uma estrutura extremamente hierarquizada, extremamente. E a gente tem muita diferença entre esses níveis. Então, é fácil a gente não se sentir à vontade com os diálogos e isso ser muito mal visto. Acho que as startups ajudaram muito a mudar isso, né? A até horizontalizar um pouco mais as estruturas maiores, porque elas viram que desse jeito não funcionava e que a gente também não precisa dessa pompa toda. E a gente percebe isso até... na estrutura, né, Richelle? Lembra que quando você chegava na sala da diretoria, era uma sala da diretoria, o diretor intocável dentro de um aquário gigante e todo o resto na baia. Hoje a gente já vê muitas pessoas, líderes, ali junto com o time, sentado em cadeira igual, porque tudo comunicava uma diferença, né? A cadeira do diretor e você sentado num banquinho. Mas eu vou te falar que, assim, por eu ter me acostumado nesse ambiente, a primeira vez que eu fui numa startup, eu falei, eu não ia conseguir trabalhar aqui, nesses puffs aqui, todo mundo junto, todo mundo junto. Eu falava, gente, eu preciso de um espaço só pra mim, sozinha, porque quem eu não vou na cadeira? Eu não iria conseguir ser produtiva nesse ambiente, porque eu fui...
eu fui moldada. assim, domesticada, né, num outro ambiente, entendeu? Então é difícil, só que aí vem a questão do choque de gerações também, Sim. né? Porque aí a gente tá falando de que hoje, muita coisa que funcionava ali no passado, muita forma até de gestão, hoje os líderes precisam também se modernizar e entender que essa forma de gestão talvez não funcione mais e, ao mesmo tempo, você deve ter ouvido falar já, né, que esses jovens ninguém quer ser líder. Mas não me espanta, A maioria. sinceramente. Richelle, olha, quando eu era jovem, não faz tanto tempo. Não faz tempo. Não faz tanto tempo, né? O que mais falavam mal era da geração Y. Nossa, meu Deus, acabou o mundo. Geração Y chegou, os millennials, nossa, tal. Gente, acho que aí também acho que falta um pouco de maturidade profissional. Toda geração jovem vai chegar pra movimentar. Isso é do jovem, gente. Você já foi jovem um dia. Todo jovem chega pra questionar, pra provocar. E não tem outro período da vida que a gente possa fazer isso, gente. Porque eu não posso esperar que um pai de família, uma mãe de família que tem 2 filhos pra sustentar, seja a pessoa que vai meter o dedo na cara da gestão, porque ele sabe o peso que isso tem. Talvez a gente só consiga fazer isso quando tá morando na casa dos pais. Que é dar aquele choque de realidade, trazer aquela bomba na mesa, aquela fala sem pensar. Se a gente souber usar isso para crescimento e sair um pouco desse pedestal de, na minha época, gente... Toda geração acha que a próxima é pior, né? A verdade é essa. Todas têm coisas boas para acrescentar, todas têm coisas para se melhorar. Se a gente também, enquanto pessoa mais velha, sair um pouco desse pedestal para ouvir, para escutar e para aprender, tem muito a se somar. Eu acho que o jovem precisa entender, claro, que o mundo do trabalho tem seus códigos, tem suas regras, vai ter uma dificuldade nessa adaptação, e os mais velhos também têm um pouco dessa humildade, que às vezes eu acho que falta um pouco de, eu aprendi assim, você tem que aprender assim também. Não tem como, gente, é outro mundo, outro tempo, outro universo. E o que eu acho mais interessante, vou trazer esse ponto aqui, muitas vezes o líder que reclama desse jovem tem um filho dessa idade. E a gente tem que se questionar. Posso fazer um parênteses? Uhum. O líder que reclama desse jovem não contrata a pessoa mais velha, porque aí tem o etarismo, né? Também. Então aí você fica entre a cruz e a espada. Você fala mal do jovem, mas você também não contrata o mais velho. Mas eu acho interessante a gente se colocar como pai e mãe desses jovens, porque assim, uma geração, a gente não se forma do nada. A gente forma um profissional em casa, muitas vezes. A hierarquia que se apresenta dentro da casa. Uma hierarquia que não foi apresentada dentro de casa, naturalmente não vai ser vivida dentro da empresa. Então, também é um ponto pra gente se questionar. Um jovem não se forma do nada. Existe uma escola, existe um pai, existe uma mãe, existe uma sociedade, existe uma permissividade, existe tudo que contribui pra isso. A gente não é feito de geração espontânea, né? É sobre isso, porque os tempos eles vão mudando e quem faz o tempo é a pessoa, é a geração, né? A geração cria o ambiente e o ambiente cria a nova geração. E, Richelle, é isso que eu quis dizer. A dica de ouro, a dica de ouro para quem tá profissional agora e tem mais de 30, 40, ou seja, você não é a geração dos mais novos, entenda uma coisa, o futuro vai ser dele, você não vai ganhar essa luta, então quanto antes você incorporar isso como uma realidade e aprender a lidar, melhor para você. Você vai ser visto como um líder moderno, um líder que sabe lidar com a diversidade. Pra que resistir? Você só vai perder tempo e se estressar. Abraça. Abraça, entendeu? Por que a gente resiste com uma coisa que vai vir? Gente, não tem como fazer uma empresa só com geração X e Baby Boomer, gente. Então vamos aceitar. Essa geração também sofre porque também está sentindo essa resistência, né, a crítica, a generalização. E também acho que tem uma tendência muito grande das matérias. Eu acho que eles fazem um recorte. Muitas das matérias que a gente vê de geração Z são recortes de outros países ou recortes de classes específicas. Então, também. Assim, a geração Z leva o pai para entrevistas de emprego. Da onde que é essa matéria? De que jovem que a gente está falando? De que classe social que a gente está falando? E outra coisa, a matéria já é tendenciosa, porque assim, o levar o pai na entrevista do emprego lugar, significa, né, que o pai veio trazer, não que ele entrou junto para fazer a entrevista com a pessoa, entendeu? Sim. E dar carona, minha mãe também já me deu na época. Exato, se isso for um crime, eu sou criminosa. Né? Então, não quer dizer isso, né? Então, não quer dizer que a pessoa entrou junto para falar, olha, falou com a recrutadora. Eu que respondo por ele. Não foi isso. Né? Levou pra recrutadora, né? Assim, mas é aquelas chamadas, né, que a gente tá muito acostumada a ver e que, infelizmente, as pessoas não leem, né? As pessoas não leem a matéria inteira, leem só a chamada e daquilo já gera todo um comentário, uma opinião.
né? Em cima de algo que de repente não é nada daquilo. Né? Então vira aquele negócio de como que é aquele dos famosos, né? Do alfinetei, aquela coisa toda, né? Choquei, alfinetei, essa coisa toda. Paula, nossa conversa tá maravilhosa, mas a gente fala muito. A gente precisa concordar com isso. E eu preciso fazer com você um bate-bola. Mas antes disso, eu queria que você deixasse um recado a respeito dos teus próximos passos, assim, como profissional. O que você tá pensando em lançar? Você acabou de abrir, né, a escola de carreira. Fala um pouco sobre isso. Acho que meus próximos passos, Richelle, a partir do momento que eu já acertei o que eu quero fazer, é melhorar o que eu já faço. A gente tem a formação e mentoria de carreira para novos mentores desde 2019. Nós temos o DDE, que é a nossa escola de carreira, que trabalha as 4 trilhas profissionais além da técnica. Então, a gente trabalha bem o conceito da pirâmide de carreira moderna, que eu trouxe pela primeira vez no livro Secreto da Carreira. Nossa, vai ser o livro agora, pra gente fazer o take. Exato. Que é a técnica, o que me faz entrar, habilidades comportamentais, o que me faz crescer, marca pessoal, aquilo que me faz ser percebido com mais valor, estratégias de carreira, aquilo que me faz saber para onde eu tô indo e como eu vou chegar lá, e por fim, repertório, que é essa habilidade que a gente tem, que nos ajuda a ser mais criativo nas resoluções de problema e também hábil para se conectar com as mais diversas pessoas. Então, essa escola é um projeto novo, a gente fez com muito carinho, muito completa, e eu tô muito animada com ela, e o livro secreto também, e todos os conteúdos que a gente faz nas redes sociais, pra quem quiser seguir também, vai ser um prazer. Paula é seguidíssima no LinkedIn, no Instagram, no TikTok também, né? TikTok também eu abracei a juventude, tá vendo? Então, eu não. Eu sempre tentei. Postei um vídeo lá, mas aí postei outro. Eu tentei fazer uma live um dia, mas eu achei até interessante o pessoal lá. Os cortes do podcast. Então, pois é. É que eu não dou conta, às vezes, é muita coisa. Mas assim, eu fiz uma live lá no TikTok e achei interessante, sim, porque o pessoal de lá é diferente, né? Eles interagem mais do que do Instagram, isso eu percebi. Porque Instagram, às vezes, você acha que tá falando sozinha lá. Sim. E aí, quando alguém fala assim pra mim, nossa, eu vi uma coisa que você postou, achei tão interessante, eu falo, nossa, alguém viu? Porque você acha muitas vezes que tá falando sozinha, certeza, né? Mas assim, eu quero fazer um bate-bola aqui então com você, Paula. Um livro que te marcou, assim, que você poderia indicar pra gente, sem ser aqui o seu magnífico, mas assim, na tua vida, na tua carreira, que você acha que faz sentido. O Feitiço das Organizações você encontra em sebo. Só em sebo. Então. Mas assim, é um livro de uma autora acadêmica sensacional. Abre tua mente. Certo. O mentor ou pessoa que te inspirou, assim, na sua trajetória? Sei que deve ter vários. Tem muitos profissionais que são maravilhosos, mas eu vou falar da minha mãe. Porque eu acho que ela é visionária e eu sou muito fruto da criação dela. Ela tem frases icônicas, então acho que eu sou muito 100% fruto do que ela me proporcionou. Maravilhosa. Inclusive, agora o nosso próximo bate-bola é a frase. Você tem alguma frase que te define, ou que você gosta, que você gostaria de falar? Minha mãe tem uma frase muito boa, que eu acho que vale. Ela fala, quem fala a verdade não merece castigo. Eu acho ela... Às vezes. Mas eu acho que isso molda muito a gente como caráter, assim, no sentido de... Tudo pode ser dito, depende de como. Claro, a verdade, ela não tem que ser uma pedra tacada na tua cara, né? A gente pode embalar para presente, fazer até um colarzinho. Esse colarzinho maravilhoso que a Paula me deu de presente. Gente. Mas eu acho que ela é uma frase bem, bem bacana. E minha mãe tem uma outra frase que eu acho interessante. Ela fala que quem trabalha não tem tempo de ficar rico. E essa é uma frase que sempre foi muito emblemática para mim, porque ela queria dizer o seguinte, o trabalho que você tem que fazer é intelectual, de trabalhar melhor, de trabalhar de tal forma que você não fique escravo da operação do seu trabalho, mas que você consiga trabalhar melhor os recursos tecnológicos, as pessoas do seu time. Eu concordo totalmente. Sabe? Eu ensino muito isso, né? Menos esforço, mais resultado. Sim. E trabalhar de forma mais inteligente. É mais racional. Sair do piloto automático. Né? Sair do piloto automático. O maior desafio da sua carreira até hoje foram essas transições? Acho que eu não consigo lembrar, sinceramente. Se foi grande, eu não me lembro. Acho que agora eu tô vivendo um momento de desafio. Que é esse momento de... Eu já me estabilizei no meu negócio e eu tô nesse momento de... Eu vou querer crescer, porque você
é difícil você se manter nesse topo o tempo todo, acho que é muito desgastante. Eu sinto que eu já atingi um certo topo que eu tinha imaginado pra mim e eu tô me perguntando se vale a pena continuar nessa corrida dos ratos. Você se imagina, assim, por exemplo, como CEO realmente de uma grande empresa, no sentido de ter vários funcionários e ter você, assim, Este é o drama. Eu me questiono, porque o crescimento, ele nos cobra um preço grande e me tirou de uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era execução. Eu vivo esse mesmo dilema. É muito difícil, empreendedores. Beijão pra você. Por isso que eu tô te perguntando. Alguém pergunta assim, você quer crescer e ter uma grande empresa? Não sei. Não, porque aí eu estaria nesse lugar estratégico e não mais atendendo as pessoas. Que é o que dá muito prazer, né? É. Eu também. Por isso que eu te perguntei, porque é o que eu vivo também. Um sonho que você ainda quer realizar? Pessoal ou profissional? Pra ser sincera, eu não tenho, assim. Talvez você vai vivendo. Eu não sou uma pessoa assim. Os sonhos que eu tinha, eu realizei, mas eu acho que talvez ver o DDE atingindo mais pessoas e fazer o que eu faço mais e melhor. E o que te dá energia pra levantar todos os dias? Ai, que perguntas difíceis. Era um bate-bola de jogo rápido. Deixa eu pensar. O que me dá energia? Cara, eu acho que eu tenho um propósito, eu tenho uma clareza de não queria ser clichê, mas é um clichê. Eu acho que eu tenho eu gosto do que eu faço, eu vejo sentido no que eu faço, por isso eu levanto pra trabalhar, porque não é pelo dinheiro. Apesar de eu desejar o dinheiro, muitas vezes eu trabalho de graça. Então, é pelo prazer, muitas vezes, é pelo desafio. Propósito, né? A gente fala muito dessa palavra propósito, sim, e aí o povo acha que é uma coisa muito subjetiva, mas não é. Quando você encontra, sim, você sabe o que é. E eu trabalho muito de graça, então eu vejo que não é pelo dinheiro só, porque tenho prazer nisso mesmo. Sim, perfeito. E como você enxerga o futuro da sua profissão, falando aqui da mentoria de carreira, assim, até dando esse conselho, né, para quem quer entrar nessa área? O que você enxerga do futuro desta área de mentor de carreira? A nossa área é muito promissora, porque muitas pessoas começam, poucas continuam e terminam. Lembra da época que era um auge do coaching, por exemplo? Quantos coaches você conhece hoje? Poucas pessoas mantêm-se no mercado, acho que é um ponto. Segundo, cada vez mais as pessoas vão fazer mudanças de carreira. Existem pesquisas que falam que a gente vai mudar 5 vezes de área e a gente precisa de ajuda para fazer essas mudanças com mais tranquilidade. Então, falta, na minha visão, mentores. E eu vejo crescente e acho que a gente também tem que aprender, mentores de modo geral, a trabalhar com a tecnologia mais a nosso favor, assim, porque ChatGPT, inteligências artificiais é uma realidade, jovens gostam muito de se consultar com isso, então como que a gente incorpora isso para não ficar distante de uma coisa que é tão real, ao mesmo tempo entregando algo que é humanizado? É uma coisa que me questiono muito, e por isso que a gente tem um módulo de inteligência ferramentas na formação, né? Incrível, incrível. Muito bom, Paula. Quero te agradecer. Foi maravilhoso. Foi muito legal. Eu não vi o tempo passar. Porque passou muito rápido, né? Muito a gente veio aqui, assim, conversar. Eu tinha certeza que a gente ia ter um papo, assim, muito enriquecedor. Tenho certeza que quem ouvir esse papo aí precisa estar assim, com, né, cafezinho. No momento, porque fichas irão cair, né, insights irão acontecer, e eu só tenho a te agradecer, porque você é uma pessoa, assim, super acessível, né, embora você já tenha chegado nesses lugares, assim, tão merecidos, né, e lugares altos, e vai chegar ainda muito mais. Amém. Mas sempre muito solícita, muito acessível, e eu acho que isso é um dos motivos pelos quais você está chegando, né? Então, eu quero te agradecer. Olha como ela fala bonito, gente. Ai, que lindo! É do coração. Eu que agradeço. Foi um prazer, foi uma alegria. Que bom que deu certo. E vou acompanhar cada vez mais os podcasts, porque todos os cortes que eu vi foram maravilhosos. Eu confesso que eu consumi todos os cortes. Não escutei na íntegra. E convidados, assim, de primeiro nível também. Então, parabéns pelo projeto. Tá muito bonito, tá muito bem feito. Parabéns mesmo. Obrigada. Gente, então fiquem com esse episódio e assistam os próximos também. Sigam a Paula nas redes sociais. Sim. Maravilhosa. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Até.